Vamos começar falando então sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Bolsonaro, Léo, ele quebrou o silêncio de uma certa forma, né? Ele apareceu e conversou com seus apoiadores ali, pessoas que estavam próximas da residência onde ele está instalado ali nos States, e disse que, no caso, lamentou os atos do dia 8 de janeiro e também disse que seu governo teve deslizes, viu, Léo? Essa foi a primeira vez que o ex-chefe do executivo, que está nos Estados Unidos desde pouco antes da mudança de governo, falou publicamente sobre o episódio, viu, Léo? Antes ele havia se posicionado sobre os atos, no caso nas redes sociais, no mesmo dia, inclusive, em que aconteceu ali em Brasília, os atos de depredação dos prédios do STF, do Congresso e também do Palácio do Planalto. O Jair Bolsonaro já havia postado nas suas redes sociais um recado sobre o assunto, lamentando a posição que foi tomada por esses extremistas, mas também lembrando que houveram, no caso, manifestações semelhantes pela esquerda em 2013 e 2017, isso nas palavras do presidente. E aí, o portal Metrópolis divulgou esse vídeo em que ele conversa com os seus apoiadores e nós vamos acompanhar aqui na Jovem Pan. Vamos então ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem corrupção, uma guerra e pandemia, economia subindo, sim, desemprego lá embaixo, o litro da gasolina abaixo de $5. Sem dúvida. Água para o Nordeste. Eólica offshore, já começou a sair do papel. 50 Itaifus na costa do Nordeste. Transposição do Rio São 20 Francisco. mil quilômetros de ferrovia. Estados do Sul com pleno emprego. Mas você trouxe para o nosso coração. O decreto das armas, para me critica, passamos de 60 mil mortes em 2018 para 40 mil no ano passado. Melhor presidente. Melhor presidente. Respeito. Nunca saí fora das 4 linhas, alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí fora das 4 linhas. Não volte pro Brasil, Bolsonaro. 4 anos de todo dia era segunda-feira. É verdade. Estamos aqui para te ver. Tem alguns furos? Tem, lógico. Mas ninguém é perfeito. A gente comete algum deslize em casa, quem dirá. Ninguém é perfeito. Se bem que em casa a gente sabe quem é o responsável, né? Sempre nós, marido. Presidente, não desista do seu ideal. É isso aí. Foi a coisa mais importante que os brasileiros tiveram. Eu lamento o que aconteceu dia 8, é uma coisa inacreditável, infelizmente. Né? Mas a gente só está te agradecendo, viu? Tudo que você fez. Mas a palavra é gratidão. Gratidão. O pessoal aprendeu, entendeu o que é política, conheceu os poderes. Exatamente. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para algumas liberdades, pô, presidente, é igual o sol, nasce todo dia. Não é assim, não. Você acredita no Brasil, né? Isso Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, tá aí então o vídeo, né, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se manifesta ali com alguns apoiadores, falando inclusive sobre possíveis deslizes, né, que foram cometidos aí durante a sua gestão como presidente aqui no Brasil, né, e ele de forma bastante tranquila fala sobre essa questão, né, nós cometemos deslizes em casa, imagina, né, à frente da presidência da República, né, mas a gente percebe ali também o apoio das pessoas que estão em volta do ex-presidente, né, falando inclusive das benfeitorias, né, feitas pela administração de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, como a questão da ferrovia, a questão do Rio São Francisco, a questão da própria economia, né, que nós vimos aí uma boa gestão na mão do Paulo Guedes, né, feita na economia, aonde nós tínhamos ali, né, um acerto de contas e o reequilíbrio da casa, que estava totalmente bagunçada quando o Paulo Guedes assumiu, né, essa pasta e essa responsabilidade. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira que, em sua opinião, o governo Lula pode ter deixado os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima. Então, me parece que houve um erro da direita radical, que, lembrando, é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Então, é uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não,
porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições. Esse então governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E aí, Zé, concorda? É possível que seja seguido esse raciocínio que traçou o governador, Zé? Lula conseguiu pela primeira vez reunir grupos que não estavam apoiando o governo dele. A articulação política de Lula conseguiu apoios importantes e uma quase unanimidade em matéria de Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal e a opinião pública. É claro, quem é que vai apoiar, quem é que vai defender pessoas que entram no órgão público e quebram relógios centenários, rasgam quadros de brasileiros que fazem sucesso no mundo inteiro e que representam a nossa arte, e não vou reproduzir aqui preço do quadro, porque eu acho isso desnecessário, que fosse um quadro barato, né? Quem é que vai apoiar isso? Ninguém. Então, se houve esta vantagem tão grande para Lula e seus aliados, é porque houve também uma articulação de grupos de apoio. Ficou muito evidente a falta de segurança em torno ali dos prédios públicos, ficou muito evidente a passividade com que o grupo de segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional aceitaram as invasões. É uma realidade. Não deve se jogar isso ao governo anterior, como as investigações estão fazendo. Vamos prender o ex-ministro da Justiça. Ora, ele não era mais ministro da Justiça. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava em férias, estava viajando, ou seja, ele não articulou uma omissão generalizada. O Congresso Nacional tem um convênio com a Polícia Militar, um batalhão da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, inclusive usa carros da Câmara, usa instalações da Câmara para fazer a segurança externa do Congresso Nacional. Os constituintes colocaram o policial legislativo com autonomia e ali no interior da Câmara, e só se entra na Câmara com autorização expressa do presidente da Casa e do grupo de segurança. A segurança no Congresso Nacional tem que ser externa. A segurança interna é do grupo de segurança, que na verdade não é segurança, é policial legislativo federal, treinado para contenção de distúrbio, assim, de condução de autoridade, né? São pessoas altamente qualificadas, são profissionais sérios que trabalham ali. Então, se eles não conseguiram reunir uma defesa externa e depois a defesa interna, isso também tem que ser avaliado internamente para descobrir de quem é o erro. O que eu acho estranho nisso tudo é penalizar, responsabilizar um ex-governo. Então, o debate é o seguinte: não se deve minimizar e muito menos defender ações desse tipo. O que nós estamos discutindo aqui é sobre o debate político, há um debate forte político sobre o que aconteceu. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele fala com propriedade quando ele diz: olha, tem alguma coisa estranha. Existe sim muita coisa estranha nisso aí. Houve muita passividade ali. Houve sim. E é esse o debate. Repito, não é uma defesa desses loucos que saíram arrebentando tudo. Não é uma defesa dos que levaram a massa, dos que manifestavam pacificamente a irem para o Congresso Nacional. Muita gente nem sabia o que estava acontecendo. Eu conheço o caso de uma senhora que uma bomba explodiu perto dela ali no gramado e ela acordou na cadeia. Está na cadeia até hoje. Né? São vários casos de pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. É preciso isso aí, apurar, individualizar responsabilidade e saber mesmo quem programou e quem praticou esses atos agressivos, e não responsabilizar todos os manifestantes e toda uma linha ideológica. E o Supremo não quer investigar o atual ministro da Justiça. É ele quem deve explicações, a jurisdição é dele, né?